Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui para falar sobre a Parashá Hukat. Essa Parashá é uma Parashá muito interessante porque ela fala sobre decretos divinos. Então, como de costume, nós vamos começar pela Brit Hadashah. E o texto que está coligado com esta Parashá na Brit Hadashah é João 3, a partir do verso 10. Quando Yeshua, respondendo um questionamento dos seus discípulos, ele diz assim, e também, não foi só dos discípulos, também de Nicodemos, ele diz o seguinte: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ele está falando com a multidão. E ele diz uma frase que agora nós vamos parar para analisar. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Então, eu quero mexer um pouquinho nisso aqui para a gente poder entender o que Yeshua quis dizer com estas palavras. Veja bem, nós hoje, como seres humanos, não temos acesso direto ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à eternidade. Sendo assim, fica difícil para que nós possamos crer em coisas que nós sequer nunca vimos. No mundo existem pessoas que tiveram experiências com o Senhor e que ainda estão tendo. E estas experiências, muitas vezes, fogem do escopo do natural. E o que significa isso? Isso significa que nós vamos estar ouvindo coisas que nós não compreendemos. E com isso, com essa falta de compreensão do sobrenatural, nós não vamos acreditar. Então, quando Yeshua fala essas coisas, no texto que antecede estas palavras, ele estava falando sobre uma coisa que nós conhecemos bem, que se chama novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? É a pessoa passar por um processo de restauração. É como se ela estivesse voltando ao útero, ao ventre de sua mãe, com toda a sua inocência, com toda a sua pureza, e com a sua mente limpa como um quadro branco, no qual as informações podem ser inseridas e a partir dali se formar a personalidade da pessoa. E Yeshua, então, quando ele fala desse novo nascimento, ele está fazendo um gancho, fazendo um link, para quê? Ele está falando do Guf. Rabino, o que é Guf? Guf, em hebraico, ele pode ser traduzido como tesouro das almas. É um conceito muito alto e que aqui eu não vou poder explicar com detalhes. Eu vou fazer como Yeshua, tá? Se eu for explicar com detalhes, muita gente não vai acreditar. Então, esse lugar é o repositório, é o depósito onde as almas estão. E essas almas convivem nesse espaço e ali elas aguardam o momento de serem chamadas para nascer nesse mundo. Então, essas almas, elas acabam recebendo informações no Guf. E quando elas estão prontas, elas vêm para esse mundo. E ao vir para esse mundo, elas têm experiências neste mundo. Só que elas tiveram experiências anteriores no mundo vindouro, antes de vir para esse mundo.
Só que essas experiências foram experiências limitadas. E o Senhor, ele tem uma gama muito grande de coisas do mundo espiritual que ele deseja nos mostrar. E quando Yeshua está falando sobre isso, ele está se reportando a um tempo no qual havia uma pureza nessas almas, para que elas pudessem absorver aquilo que o mundo vindouro tem para ensinar. Então, quando Yeshua começa a falar dessas coisas, ele está querendo também falar sobre uma mente que precisa ser restaurada, uma personalidade que precisa ser curada e restaurada, um caráter que precisa passar por uma limpeza e uma restauração para se tornar um caráter de acordo com os padrões da Torá, porque Yeshua aqui está falando da Torá, ok? Então, quando ele fala isso, e ele está introduzindo aqui, obviamente, a tradição judaica, ele está falando para aquelas pessoas sobre experiências celestiais que não é lícito dizer, porque essas pessoas não compreenderiam. Então, quando Yeshua fala sobre isso, ele está falando com propriedade, porque no versículo a seguir, João 3,13, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que é do céu. Na sua tradução, deve estar o Filho do Homem que está no céu. Só que o verbo foi colocado errado. Como isso foi traduzido do inglês, no inglês, ser e estar é o mesmo verbo, né? É o verbo to be. Então, ele é do céu. O Filho do Homem, Yeshua, ele provém, ele veio do céu. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque na eternidade existem coisas que funcionam com determinados padrões que foram transmitidos ao homem através da Torá. Por isso, algumas coisas não são compreendidas aqui na Terra. E é muito, muito interessante a gente ver que esses padrões, na maioria das vezes, a humanidade os está rejeitando. E isso vem numa capa de santidade, não porque isso é coisa da lei, porque isso são coisas que já passaram, porque Yeshua aboliu e tal. Então existem muitas desculpas para que as pessoas não cumpram. Agora veja bem, vamos parar para raciocinar um pouquinho. Yeshua está falando para um público judeu, homens e mulheres que estão ali ouvindo suas palavras e raciocinando como judeus. E ele, como rabino, está trazendo uma linha de raciocínio muito elevada. Ele não está falando aqui de amenidades, coisinhas do dia a dia, ele está falando de coisas espirituais profundas. E quando ele começa a discorrer sobre esse assunto, as pessoas estão entendendo aquilo que Yeshua está dizendo. Interessante que Nicodemos não conseguiu entender. E Nicodemos era um dos líderes, um dos rabinos que estavam em contato com Yeshua. E olha que interessante. Quando a Torá foi dada, ela foi dada com um propósito. Ela foi dada para ensinar o homem, porque a palavra Torá, ela vem da raiz Yará, que significa ensino. Então, essa raiz nos mostra que tudo que está lá na Torá é para que nós possamos aprender como conviver na Terra, dentro de um padrão celestial. Ufa, peraí, como é que é isso, Rabino? Então quer dizer que os céus têm um padrão de vivência e de convivência, e que o homem, ao pecar,
perdeu esse contato, perdeu esse padrão, perdeu a convivência com os céus e agora ele precisa receber um documento escrito para não esquecer, para poder relembrar isso. E relembrando isso, ele vai pegar esses padrões e vai se adequar a eles na terra, para que ele possa ser restaurado para retornar à eternidade. Eu estou indo bem devagar para você poder compreender o que eu estou falando, porque eu estou falando de coisas que são absurdamente elevadas. Então veja bem, quando o Eterno dá para Israel a Torá, ele dá a Torá para Israel só com um objetivo, para vocês viverem na terra prometida, no local que eu dei para vocês. Eu escolhi uma terra, demarquei as fronteiras e entreguei a terra para vocês. Agora o papel de Israel é chegar na terra, conquistar, viver uma vida dentro desses padrões de Torá. Ok? E esses padrões são padrões que vêm dos céus para a terra. Agora veja, esses padrões permitem que haja uma conexão do homem com o seu Criador. E essa conexão, ela é espiritual, mas ela se materializa em atos físicos, atos do cotidiano, relações que são feitas, estabelecidas entre o homem e o Criador, e entre os homens. Então, quando nós temos, por exemplo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, nós vamos notar que os 4 primeiros mandamentos são um relacionamento entre o homem e o seu Criador. E os demais 6 entre os seres humanos. São relações interpessoais. Parando para raciocinar, nós vamos perceber que isso é fantástico. Por quê? Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito a todo mundo. Por que isso? Porque o 4 é um número que fala sobre o mundo. Então, a Torá vai ser dada para todo mundo. Ela não foi dada só para Israel. Preste atenção nisso. Os 6 mandamentos restantes estão ligados a quem? Ao homem, porque o 6 é o número do homem. Ou seja, é para que todos os homens no mundo pudessem cumprir os mandamentos da Torá. Quando eu junto o 4 com o 6, dá 10. Em gematria, isso significa uma conexão com Keter, que é coroa. Então, o objetivo desses mandamentos é fazer com que o homem tenha uma coroa de vida eterna. Pegou? Quando Yeshua está falando sobre as coisas dos céus, e ele falou só sobre a questão do novo nascimento, dessa reconexão do homem com o seu Criador, ele está usando um princípio bem simples e muito conhecido na Torá e em Israel. E mesmo assim, algumas pessoas não entenderam isso. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é compreender as palavras de Yeshua, ligando-as com a Torá. Lembrando que Yeshua cumpre os mandamentos da Torá. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque infelizmente nós temos pessoas que estão trazendo um prejuízo muito grande para a humanidade. Por exemplo, tem um camarada que disse assim que Yeshua não cumpriu todos os mandamentos. Porque tinha mandamento de sacerdócio, tinha mandamento do templo, tinha outras coisas que precisavam ser cumpridas.
O que eu queria dizer para você é que Yeshua, ele veio como uma pessoa comum, um rabino. Ele deveria cumprir os mandamentos que estavam associados a ele. Ele não precisava cumprir os outros mandamentos que os sacerdotes, que os levitas tinham que cumprir. Você está entendendo? Então, está se usando esse tipo de situação, esse tipo de fala, para poder manchar a Escritura e dizer que a Escritura está mentindo, dizendo que Yeshua não cumpriu tudo. Ele cumpriu sim. Porque se ele não cumprisse, ele não teria condições de salvar o homem. Então, quando Yeshua cumpre os mandamentos, ele está nos dando uma informação. Ele está dizendo, se eu como homem fui capaz de cumprir, qualquer ser humano também é capaz de cumprir. Ok? Então, veja que Yeshua está passando uma mensagem para aquelas pessoas que estão ouvindo. E ele está falando sobre algo sensacional, porque ele vai dizer agora uma coisa muito linda aqui no capítulo 10, ele vai fazer uma comparação. Ele diz assim, e como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Os irmãos se lembram do evento que aconteceu quando foi feita uma serpente de bronze por Moshe, e quem olhasse para aquela serpente seria curado, ou seja, salvo da morte, porque as pessoas tinham sido picadas. Então veja bem, qual é a mensagem que Yeshua está passando? Assim como a serpente foi levantada numa haste, e quem olhasse para ela seria salvo, o mesmo aconteceria com ele. E as pessoas seriam salvas do quê? Do veneno da serpente maligna, que é o pecado. Então perceba que Yeshua está usando um evento da Torá para ensinar aquelas pessoas que ali estão verdades espirituais muito profundas. Ele está querendo dizer que a sua vida haveria de agir como um antídoto contra o veneno do pecado. Por quê? Porque ele não pecou. Então, olhe que coisa extraordinária. Quando Yeshua diz isso, Yeshua está conectando o nascimento do homem, que é a questão do novo nascimento que ele disse acima, a relação com o guf, com o tesouro das almas, com a sua redenção aqui. Então ele pegou esses dois períodos. Lógico que se você está entendendo o que eu estou dizendo, nós estamos conectando os 10 mandamentos a isso também. O céu e a terra. E Yeshua está fazendo isso e os seus ouvintes estão compreendendo aquilo que Yeshua está dizendo. E Yeshua diz então no verso 15, para que nenhum que nele crer pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Yeshua está falando agora de um outro conceito. Yeshua está falando do conceito do inferno e do Gan Eden, do mundo vindouro. E Yeshua está fazendo uma conexão através desse versículo, usando o contexto entre esses dois lugares. Por quê? O homem que morre sem crer em Yeshua vai para o inferno. Ponto. O homem que morre crendo em Yeshua volta para o Gan Eden no Olam Rabá. Ponto. Isso está explícito na Bíblia. Existe uma parábola, e eu tenho um vídeo que fala sobre isso, quando Yeshua conta uma parábola do rico e do Eleazar, que é o Lázaro, né? Que é aquele homem sem posses que pedia ajuda
à porta do rico e o rico num cadáver. Quando eles morrem, o destino deles não é comum, cada um vai para um lado. Então, Yeshua está mostrando, através disso, que quem crê nele vai ter um destino diferenciado de quem não crer. Voltando à sua origem, ao Guf, ao tesouro das almas. Então isso é muito elevado. E quando Yeshua está falando isso, ele está passando essas informações, as pessoas estão ouvindo e entendendo nas entrelinhas aquilo que Yeshua está falando. E veja que interessante isso, porque quando Yeshua foi levantado na estaca de execução, que você também conhece como cruz, haviam dois ladrões, duas pessoas que foram condenadas à pena de morte, por isso estavam ali para morrer. Um deles blasfema de Yeshua, dizendo assim, olha, se você realmente é quem você é, tira a gente daqui. E o outro, entendendo aquilo que estava acontecendo, diz assim, epa, peraí, nós estamos aqui por um motivo. Nós buscamos a pena de morte. Ele não. Ele está aqui sem motivo. E esse homem se dirige agora a Yeshua e diz assim, Yeshua, lembra-te de mim quando entrares o teu poder soberano. A tradução real de reino de Deus é poder soberano. Yeshua diz assim, hoje mesmo estarás comigo no Gan Eden, que na nossa tradução está paraíso, né? Então você imagina que novamente nós temos aí essa dualidade. Um homem que vai ser escoltado para o inferno e outro que vai ser escoltado para o Gan Eden, para o paraíso. Mostrando que esse novo nascimento ocorreu naquele instante para aquele homem. Olha que coisa espetacular. Nos últimos instantes da sua vida, ele nasce de novo, ele não tem tempo de ser restaurado. Mas esse novo nascimento dele fez com que ele pudesse então ter acesso novamente ao Gan Eden. Então nós estamos falando aqui de um conceito muito alto e que por vezes as pessoas não entendem. Por quê? Para se poder compreender isso, tem que ter conhecimento da tradição judaica. Nós precisamos ter um embasamento correto das escrituras e da tradição para que nós possamos fazer esse tipo de afirmações e para mostrar o que Yeshua veio fazer. Então no verso 16, que é o famoso João 3,16, diz assim, porque Elohim amou a eternidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui o termo usado é Elohim, se referindo ao Pai. Então aqui Elohim não significa o Criador, mas significa o poderoso, o forte, o grandioso. Ele amou a eternidade. Rabino, o que o senhor está querendo dizer com isso? Lá em hebraico a palavra que aparece aqui para mundo é olam. E olam, lá no Tanakh, significa eterno ou eternidade. Então, o que o Hanan está querendo dizer para a gente com esse verso? Que o Pai amou o quê? A eternidade que está dentro de nós, a fagulha do Criador que está dentro de nós. Então, Yeshua não veio buscar o mundo, ele veio buscar as pessoas que estão vivendo dentro desse sistema secular, nesse nosso mundão que aqui está. Então isso nos proporciona uma outra visão das coisas. Também mostrando para a gente algo que eu acho que nós precisamos parar para analisar.
a única pessoa capaz de redimir a criação era o próprio Criador. Então, Yeshua, como ele criou o homem, e os nossos sábios dizem que nós carregamos uma centelha do Mashiach em nós, quando eu conecto essa fala dos sábios com aquilo que está aqui em João 3,16, eu entendo que Yeshua, sendo o Criador, veio buscar essas centelhas que saíram dele. Se saíram dele, ele veio buscar aquilo que é seu. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, fomos criados por ele. Porém, nós precisamos fazer uma opção nesse mundo, entendendo o seguinte, que só existem dois caminhos. Ou eu volto para o meu Criador, ou eu continuo em revolta contra ele, em rebeldia contra ele, e me associo ao outro lado. Isso é simples, irmãos, mas isso é muito profundo. Então, novamente, Yohanan está mostrando um conceito aqui do Gan Eden e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, o inferno, mas tenha a vida eterna, o Gan Eden. E é interessante porque esses conceitos, dentro do judaísmo rabínico, eles são muito conhecidos e muito difundidos. E isso, modernamente falando, tem sido também distorcido. Porque algumas pessoas dizem assim, o judeu não crê no inferno. Mas que judeu não crê? Porque existem linhas do judaísmo. E as linhas, a maioria das linhas do judaísmo crê nisso. E fala sobre isso. E sabe que o homem tem que viver uma vida de santidade para poder dar a eternidade. Os irmãos estão entendendo? Então, quando Yeshua diz estas palavras, ele então está fazendo algo que está alertando o homem sobre o seu destino final, dizendo o seguinte, você tem que fazer a sua própria escolha, você não pode bobear na sua escolha. Os irmãos entendem isso? É por isso que nós precisamos analisar com cuidado esses textos bíblicos. Uma outra coisa é o seguinte, Yohanan 3,17 diz assim, porque Elohim enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que condenasse a eternidade, aquilo que está dentro de nós, mas para que a eternidade fosse salva por ele. Entenda, quando Yeshua vem, ele é enviado pelo Pai. O Pai chegou no momento certo e disse, filho, agora é o momento de você ir e cumprir aquilo que está determinado para você. Então, ele veio não para que o homem fosse condenado, mas para que o homem fosse salvo. Essa centelha de eternidade despertasse e dissesse dentro de si, o homem, o ser humano, eu quero voltar para Yeshua, eu quero voltar para o meu Criador. Para isso acontecer, ele tem que ter contato com a Escritura, de alguma forma. E hoje, no mundo, não existe quem não tenha contato com a Bíblia. Porque hoje, as redes sociais, as mídias sociais, a internet, ela propicia isso às pessoas. Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós entendemos que o objetivo da vinda de Yeshua é a salvação do homem. Aí nós vamos entender por que o nome dele é Yeshua. Porque Yeshua significa o eterno salva. Então, o motivo dele vir e receber este nome é para que este versículo se cumpra, para que a eternidade fosse salva por ele. Ele é o canal de salvação, ele é a forma de salvação, não tem outro. Então, por conta disso, por conta desses ensinos tão elevados,
Hoje, a maioria das pessoas não consegue compreender essa engrenagem, que é simples, porém profunda. São conceitos que nos conectam novamente com o nosso Criador, mas que nós precisamos parar para observar e voltar para a nossa origem. Então veja bem, Yohanan continua dizendo, quem crê nele não é condenado. Basta crer. Mas ele coloca o seguinte, agora é o oposto, mas quem não crê nele já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Elohim. Então eu quero fazer uma outra pausa aqui, porque esse versículo aqui, ele contém uma chave para a nossa salvação, tá? Que é crer no nome. Então, nós também estamos vendo o diabo trabalhando nessa área para descaracterizar isso aqui, esse versículo. Aí você pergunta, Rabino, de que forma isso está acontecendo? O diabo tem tomado a mente de pessoas que têm tido um devaneio, eu diria um momento de loucura, para dizer que o nome é Yahshua, Yahushua, e uma série de outras coisas aí. Yehoshua, menos Yeshua. Mas, quando Yosef foi visitado por Miguel e Miriam foi visitada por esse mesmo ser celestial, ele falou com eles em hebraico o nome do menino que haveria de nascer. E o nome que ele falou, está escrito, é Yeshua. Então, eu não posso tirar esse nome, porque eu vou descaracterizar a pessoa que está conectada a este nome e que veio para esse mundo para trazer salvação. Quando alguém faz essa desconexão e muda o nome, ele está anulando a salvação. É sério, né? Você entende como isso é sério? É por isso que nós estamos vendo o diabo trabalhando tanto para poder descaracterizar o nome de Yeshua. Isso aconteceu com o pessoal que fez a tradução da Brit Hadashah para o grego e depois para o português, para o inglês, o espanhol, e mudou o nome para Jesus. Foi a mesma coisa. Então, nós vemos o seguinte, nós precisamos crer nesse nome que é Yeshua. Por quê? Porque quando eu creio nesse nome, eu creio na essência do nome, daquilo que o nome tem para me transmitir. Eu creio também naquilo que Yeshua veio fazer. E olha só, Yohanan diz que por que o homem é condenado? Não é só porque ele não crê no nome. E Yohanan diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Yohanan agora, ele está estendendo um pouco mais a sua análise. Por quê, irmãos? Porque Yohanan está dizendo algo muito sério. Ele está dizendo que o conflito, na realidade, é entre luz e trevas. E ele diz que a luz veio para esta eternidade, para nós. Então, o dia que a luz veio e se revelou a mim, eu tinha duas opções. Ou aceito essa luz para ela entrar e transformar a minha vida, porque ela vai iluminar tudo. E a luz, ela tem uma propriedade que é fantástica. Quando ela chega, ela dissipa as trevas, ou seja, ela toma o lugar das trevas e empurra as trevas. As trevas deixam de existir quando a luz chega. Se eu apagar a luz aqui em cima de mim, e a luz que está ao meu lado, vai ficar tudo escuro. E eu não vou ter como enxergar. E aí é que está o segredo. As pessoas,
elas amaram mais as trevas. Por quê? Porque elas não querem enxergar a verdade da salvação. Para elas isso é mito, para elas isso é irrelevante, para elas isso contraria a sua própria natureza, porque elas não querem abandonar o pecado. Por isso, Yohanan diz, porque as suas obras eram más. Irmãos, é muito fácil trocar o prazer imediato pelo prazer vindouro. As pessoas hoje não querem abrir mão dos seus conceitos e do prazer imediato. Continua pecando, mentindo, roubando, falsificando, enganando. Mas eu obedecer à Bíblia? Não, eu não quero. Não quero isso porque isso é muito pesado. Eu tive uma experiência na congregação de duas famílias que passaram a frequentar a congregação, isso há uns 3 anos atrás aproximadamente, e que depois de um mês me chamaram e me disseram assim: Rabino, nós não temos condição de ficar aqui não. Eu disse: por quê? Nós fizemos alguma coisa de errado com os irmãos? Não, vocês são maravilhosos, vocês são uma família, mas você começa a ensinar coisas para a gente que vão exigir muito de nós, e nós não queremos essa responsabilidade. Então nós vamos voltar para onde a gente saiu. Eu disse: ok. Você entendeu isso? Você entendeu que as pessoas hoje não querem regras, porque as regras, elas nos chamam a uma responsabilidade, a uma mudança de postura. Veja bem isso. Só que essas regras, que são chamadas por nós de mandamentos, elas são padrões celestiais que nos reconectam com a eternidade. Então veja, nós não estamos falando de regras comuns, estabelecidas, redigidas, pensadas por homens. Nenhuma dessas regras saiu da cabeça de Moshe. Moshe recebe e transcreve. Ou seja, tem alguém pensando e trazendo isso para Moshe, inclusive a nível de palavras. Use as palavras que eu te disser. Então, por isso, a gente precisa parar para pensar no seguinte: a condenação, ela vem porque as pessoas não querem isso. E isso nós vamos encaixar numa outra situação chamada livre-arbítrio. As pessoas estão decidindo aquilo que elas querem. E segundo uma amiga minha, né, decisão define destino, é o DDD, tá? Então tudo isso mostra pra gente que esse padrão celestial não é para todos. Não que não esteja disponível, mas as pessoas não querem esse padrão. As pessoas preferem o padrão das trevas, que foi criado por Satanás e pelos demônios ao longo dos séculos, e que hoje funciona como um sistema estabelecido para arrancar o homem dessa visão da eternidade. Ou seja, é melhor o homem não ver isso, então eles cegam o homem. Eles colocam algo diante dos olhos dos homens para dizer o seguinte: você não precisa ver isso. Isso é bobagem. E quando alguém dá acesso a essas coisas celestiais, esses padrões celestiais, então vem os demônios para tentar tirar isso da mente da pessoa. Por quê? Porque fica muito mais fácil trabalhar com quem é ignorante, com quem não quer receber essa informação, ou não, que na opinião da pessoa, ela não precisa disso aqui. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: a Torá já foi abolida, a Torá está antiga, é um livro velho, que a gente não precisa mais dele. Tem coisas lá que a gente... Mas ali estão os padrões celestiais. Então, é muito estranho ouvir-se esse tipo de narrativa, porque isso é uma narrativa do inferno.
mostrando o seguinte, que quando Yeshua veio, ele confrontou as obras das trevas e confrontou o caráter dessas pessoas. Olhe o que Yohanan diz no verso 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então veja bem, todo mundo que descumpre mandamento, que faz essas coisas que eu disse na sequência, essa pessoa odeia a luz. Os falsificadores da palavra, aqueles que estão ensinando contra a palavra do Eterno, odeiam a luz. Por quê? Porque eles, quando vêm para a luz, aquilo que eles estão fazendo é digno de reprovação. Por quê? Porque a Torá vai reprovar. Yeshua vai reprovar. O Espírito Santo vai reprovar. Então, quantas vezes na minha caminhada, eu caminho com Yeshua vai para 46 anos. Quantas vezes Yeshua falou para mim assim, através do Espírito Santo? Está errado. Você tem que mudar isso aqui. Não faça mais isso, isso vai te trazer prejuízo e problema. Você entende? Muitas vezes eu tive as minhas obras reprovadas. Por quê? Porque eu precisava me adequar ao padrão correto. Mas para isso acontecer, o Espírito Santo precisou pegar, me permitir fazer determinadas coisas e depois me confrontar. Então, o que a luz faz? Ela confronta a minha postura, me transmitindo uma informação para que eu mude aquela postura. Mas isso causa mal-estar, constrangimento na pessoa. Então, uma das coisas que quem está em trevas não quer aceitar é justamente isso. A pessoa não aceita ser confrontada. E quem é sábio, quando é repreendido, agradece pela repreensão. Desde que a pessoa que repreenda esteja fazendo a coisa correta. Ou seja, quem quer andar na luz vai ser repreendido e vai dizer assim, puxa vida, obrigado, porque eu não vi o erro que eu estava cometendo. Então, nós vamos perceber que quem pratica a verdade, quem anda na verdade, vem para a luz. E as obras da luz, a vivência dos mandamentos, o cumprimento da Torá, elas são manifestas, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, puxa vida, essa pessoa está sendo obediente à Torá. E muita gente não vai gostar de ver quem é obediente. Eu já participei dessa experiência muitas vezes. Porque às vezes as pessoas me confrontam. Você voltou para a lei? Eu disse, não, eu nunca saí dela. Inclusive tem uma coisa muito interessante, porque as pessoas usam esse chavão, né? Ah, você agora voltou para a lei. Mas nós sempre estivemos na lei. Desde que o homem nasce, ele nasce debaixo da lei. Não só a lei do Eterno, mas a lei do país na qual ele está. Nós vivemos cercados de centenas de leis. E é impressionante quando se usa esse tipo de frase feita, que para eles é uma frase de efeito, para poder condenar alguém. Isso é muito impressionante, irmãos. Então, nós estamos analisando aqui essas coisas de padrão celestial. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho que é muito importante. A Parashá Hukat, ela vem de Hukan, que significa estabelecimento de uma lei, mas ela significa também inscrever e entalhar. Então, veja bem, essas leis, né, elas são, na realidade, decretos divinos. Os Hukim, que é o plural de Hukat, Hukim, são decretos divinos que eles não têm uma condição de serem entendidos plenamente pela inteligência humana. Então,
A Paraxá vai falar para a gente sobre estas situações, sobre esses decretos, que às vezes a gente não entende. Então, eu vou fazer com que isso fique mais extenso. Quantas vezes o Eterno decreta algo sobre a vida de alguém? Muitas vezes. E decretos podem ser mudados. Nós temos isso muito claramente no livro de Esther, quando Hamã faz um decreto terreno para matar todos os judeus que estão no reino de Ahasverosh, de Assuero. Mas esse decreto é revertido porque um outro decreto é feito. Só que esse segundo decreto feito por Mordecai, ele antes de ele não revoga, mas ele dá oportunidade para o povo se defender. Esse decreto ele veio dos céus. Por quê? Porque já existia um decreto dizendo que o Eterno estabeleceu Israel como uma nação para ser o padrão em toda a terra. Você está me entendendo? Então, como é que vai se entender esse decreto de Israel ter sido estabelecido como o povo para ser a luz, o padrão para todo mundo? Não tem como entender isso. Então, a Torá diz que o Eterno amou Israel. E amor é um negócio que a gente não compreende. Relações interpessoais, a gente não compreende amor. Muitas vezes, nós vemos duas pessoas juntas, num relacionamento amoroso, e às vezes as pessoas perguntam, como é que a fulana conseguiu se relacionar com o Beltrano? Ou como é que o cicrano está se relacionando com a fulana? Não se entende isso, porque o amor, ele, para nós, ele é um sentimento, mas na Bíblia ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está ligada a Yeshua, está ligada ao Criador. E esse amor, ele vai profundamente no caráter das pessoas para causar uma transformação, mas a partir do céu. Então, quando João diz que o Pai amou essa centelha de eternidade que está entre nós, que está dentro de nós, o que ele estava dizendo? Que essa centelha de eternidade, além de ser parte de Yeshua, é parte dele, porque Yeshua veio do Pai. Então, nós temos uma outra relação aqui, de posse, do Pai falar assim, nós não podemos perder o homem, a humanidade, para Satã. Vai lá e faz o teu trabalho. Você entende isso? Mas foi baseado em quê? Por que Yeshua teve que vir, passar tudo o que passou, sofrer? Porque havia um decreto divino estabelecido pelo Pai, para que isso pudesse acontecer no tempo determinado. Você entende? Então hoje as pessoas não entendem por que alguém tem que morrer. Teve que morrer por minha causa. Por que alguém teve que descer dos céus para se tornar carne? E morrer por mim? Não dá para entender. Então isso é um rock. É um decreto que a gente não tem como, a mente da gente não alcança tudo isso. Se você parar para pensar, Yeshua revestido de poder, majestade, glória, assentado do lado direito do Pai. Chega num determinado momento, o Pai diz, chegou o tempo. Tem uma tradição dentro do judaísmo que diz que o Mashiach, ele foi se despindo da sua glória. E ele foi descendo do sétimo céu até vir para a terra. Olha que coisa espetacular isso. Então, quando isso aconteceu, como nós podemos compreender? O povo de Israel, a maioria das pessoas que estavam em Israel não compreendeu isso. Você entende como isso é profundo? São coisas celestiais que não têm explicação lógica. A cabeça da gente não consegue raciocinar.
porque nós não conhecemos o mundo celestial. Nós não sabemos o poder que nós temos aqui. Porque quando um decreto ele é emitido na eternidade e é dado para que ele possa se cumprir aqui na Terra por um agente celestial, isso não tem retorno, não. Pare para pensar nisso. Quando é um decreto bom, Baruch Hashem, que esse decreto se cumpra nas nossas vidas. Mas e se for um decreto negativo? Então, nós temos que compreender isso e lutar para que a gente possa, pelo menos, ter um entendimento, ainda que raso, mas a gente poder compreender um pouco disso, para a gente poder entender um pouco desses decretos divinos. E nós podemos, então, nos alinhar com o Senhor e dizer assim, Senhor, eu entendo que eu preciso ser trabalhado, eu entendo que eu preciso ser restaurado. Veja, o decreto emitido por Ramã levou o povo a se aproximar do Eterno. Eles estavam vivendo uma vida tranquila, mas o medo da morte fez com que houve uma reaproximação. Então, às vezes, um decreto negativo, ele pode se transformar num decreto positivo. Como? Através da nossa postura. Eu vou, então, retornar para o Senhor. E através desse retorno ao Senhor, eu vou, então, me alinhar com os propósitos dele e vou voltar a cumprir aquilo que está escrito na palavra. Nós temos casos, irmãos, de sobreviventes de Israel, daquela tragédia que aconteceu em 7 de outubro, e essas pessoas acabaram se realinhando com o Senhor, porque elas entenderam que o livramento não veio do exército de Israel, não veio de outras pessoas, veio do próprio Criador. Você entende isso? Então, quem está num ambiente desse e vive um milagre desse, acaba compreendendo que essas coisas não foram obras do ocaso, mas foram intervenções divinas, foram decretos divinos que foram materializados na terra. Algumas pessoas perguntam, Rabino, mas por que tudo aquilo aconteceu com Israel, aquela barbaridade? Porque havia um decreto divino para que isso acontecesse. E esse decreto não foi revogado. Assim como o holocausto foi um decreto divino. Assim como o Senhor pune os seus filhos, que é a nação de Israel, e os crentes, ele vai punir os incrédulos também. Por isso, a limpeza começa pela casa do Eterno. Então, o que acontece em Israel tem um reflexo na igreja. Se Israel está em guerra, é porque a guerra está acontecendo aqui na igreja, e a guerra acontece a nível espiritual primeiro. No mundo celestial está sendo travada uma batalha. E quando essa batalha é ganha no mundo celestial, ela vai ser replicada, a vitória, no mundo físico. Lógico que isso não é instantâneo, mas isso vai acontecer. Então, nós precisamos compreender essas coisas, compreender que quando a Torá vem falando para a gente sobre esses Hukim, ela quer estabelecer padrões celestiais que precisam ser, pelo menos, a gente tentar entender alguma coisa, para a gente se adequar àquilo e viver uma vida de obediência diante do Senhor, para que, quando chegar em Rosh Hashanah, quando os decretos celestiais são escritos e emitidos para todo o ano, para toda a humanidade, esses decretos, no que diz respeito a nós, possam ser decretos bons, decretos doces, decretos que haverão de trazer alegria para nós e nos levarão a um nível mais alto de compromisso com o nosso Criador. O objetivo é justamente esse. Por isso é que o Senhor entrega isso escrito para a gente. Por que você acha que a Torá ela é estudada e tem uma repetição? Por quê? Porque o ser humano ele não consegue absorver e reter tudo. Então, a cada ano,
quando uma porção da Torá é estudada, essa pessoa então vai reter um pouco. Aí depois ela complementa no ano seguinte com mais um pouco, no outro ano com mais um pouco e assim sucessivamente. Por isso, a repetição é necessária para nós. Porque a cada ano nós estamos dentro de um patamar e dentro de um contexto que existem coisas que precisam ser tratadas. E que, obviamente, para mim, não estão relacionadas com as coisas erradas que eu já fiz, porque aquilo que eu já fiz e fui restaurado e fui retificado, aquilo não vai voltar mais. Não é verdade? Então aquilo já ficou para trás. Isso significa que nós estamos num processo de avanço, uma reconstrução que está sendo feita na nossa vida e que nos permite ter um nível de comunhão cada vez mais alto com o Senhor. Isso vem através do conhecimento que eu tenho da palavra, para gerar esse entendimento e para gerar temor aos céus. E aqui é o ponto mais importante, eu já estou caminhando para terminar essa paraxá, mas o temor da gente olhar para as coisas sagradas e dizer assim, misericórdia, eu não posso errar nisso aqui, eu não posso fazer mal, eu não posso mudar alguma coisa que já está estabelecida, eu não posso pegar algo aqui e querer colocar a minha opinião e dizer que eu estou certo. Se nós temos 5.000 anos de tradição, os nossos sábios têm dito isso, nós não podemos ir contra tudo isso. E quando eu falo disso, irmãos, eu estou me referindo ao nome de Yeshua, aos mandamentos da Torá que precisam ser cumpridos hoje, que estão todos válidos para hoje, obviamente não os que têm que ser cumpridos em Israel, o que são relativos ao templo, aos sacerdotes e aos levitas, isso eu não tenho que cumprir, mas os demais, eles estão ativos e eu tenho que cumprir, para que através destes mandamentos eu tenha essa reconexão com o mundo espiritual e eu possa então ver os resultados disso no meu dia a dia. Sendo assim, eu vou ter uma vida diferenciada. E essa vida diferenciada vai fazer com que outras pessoas olhem para mim e enxerguem uma outra realidade. Então você vê que isso vai causar um efeito cascata na vida das pessoas. E na nossa própria vida. Porque isso vai demonstrar que nós estamos crescendo e avançando. E avançando para o momento da nossa redenção final, que pode acontecer em 2 momentos da vida do homem, ou através da sua morte, e muitos já alcançaram isso, ou vai acontecer através do arrebatamento, que essa é uma outra questão que muita gente não crê. Eu sinto muito te informar, mas o arrebatamento vai acontecer, sabe? E infelizmente para os céticos e para os incrédulos, isso não vai demorar, sabe? Então, nós acreditamos, eu acredito, que o Senhor virá buscar o seu povo. E que quando o shofar tocar, nós que somos trigo, fazendo a comparação do trigo com o joio, novamente entrando no campo da parábola espiritual, né? Do significado espiritual. O trigo é aquele que está alinhado com os céus e ele vai ouvir o toque do shofar. O joio não vai ouvir, porque ele não está conectado com a eternidade. Ele está entre o trigo, mas ele não é trigo. Ele participa das bênçãos do trigo, mas ele não é trigo. Ele tem uma propriedade inerente a si mesmo. Todo joio ele é venenoso e ele causa mal. O objetivo dele não é se transformar em trigo, o objetivo dele é envenenar o trigo. E por isso ele não vai ouvir esse toque do shofar. E quando isso acontecer, aqueles que estão aguardando a vinda de Yeshua poderão então dizer, chegou o momento, aleluia! E Rabino Shaul diz que nós seremos arrebatados e transformados. Isso
que é matéria, se transformará. Será um corpo glorificado, um corpo como era o de Adão, um corpo de luz. Então, para que nós possamos estar para sempre com o Senhor. Eu quero finalizar a paraxá aqui e deixar para você essa dica, né, de nós podermos nos alinhar com as coisas espirituais, para que nós possamos compreender esses decretos divinos e aquelas coisas que são profundas nas Escrituras e que trazem transformação para a nossa vida. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para que você receba todas as nossas recomendações. E façam-me um favor, mande esse vídeo para todo mundo e espalhe o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.